Bom, esse é o podcast Força para Alimentar o Mundo, aqui da Unicampo, é o Unicast, podcast aqui da Bahia Farm Show, presente aqui com Michael, Maurício e Nicolas. Gostaria que o Michael fizesse a abertura, boas-vindas aqui nesse grande evento Bahia Farm Show 2025. É isso aí, meu amigo Maia, mais uma vez presente, obrigado pela presença, obrigado, Nicolas, obrigado, meu amigo Maurício. É um prazer imenso, mais uma Unicast da Unicampo aqui na Bahia Farm Show. Hoje o assunto é amplo, a gente vai falar muito sobre força alimentar o mundo, produção, produtor a produtor, fábrica, e mais uma vez a Unicampo está fazendo força para trazer grandes personagens para esse meio aí. Obrigado, Maia, vamos junto. Vamos juntos. Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil. Fale um pouquinho de como está a sua visão aqui na Bahia Farm Show e o mundo do agro do Mato Piba. Obrigado aos amigos aqui da Unicamp, o Michael, o Maia, o Nicolas, por nos convidar para esse podcast. Acredito sim que a Bahia Farm Show é a das grandes feiras do Brasil, isso não tem dúvida nenhuma, a organização muito boa, uma feira que traz bons negócios e muito conhecimento para o setor produtivo, onde a gente pode levar muita informação para dentro das propriedades, né? O produtor vem buscar informação aonde ele possa melhorar a condução das suas lavouras aí, ter mais lucratividade na sua atividade. Então, muito obrigado pelo convite aí e temos junto aí nesse podcast. Ok. Nicolas, a sua visão aqui estar no Mato Piba e representando a CUM, uma grande empresa que atua em vários países, mas principalmente no Brasil. A sua visão como CEO da empresa no Brasil sobre esse mundo da dinâmica do agro do Mato Piba e a Bahia Farm Show 2025. Bom dia, é um grande prazer primeiro estar com vocês aqui, compartilhando esse momento especial aí de podcast. Obrigado, Michael, obrigado, Maurício, Maia, aí, por proporcionar esse momento aí. Acho que a conversa vai ser rica e vai ter umas boas trocas de ideias aí. Essa feira é uma feira que vem crescendo muito, eu estou acompanhando já há algum tempo. Feira muito profissional que mostra todo o potencial da região e todas as soluções aí que nós, fabricantes de máquinas, nós temos para ajudar o campo a produzir cada vez mais e de forma mais sustentável. Nicolas, você como parceiro da Unicampo, a sua visão dessa parceria com uma grande empresa do Mato Piba e que tem encaixe das inovações que a CUM tem para o Brasil, mas em especial para essa agricultura dinâmica do Mato Piba. Como é essa parceria com a Unicampo? É uma parceria extremamente forte. E essa parceria começou 14 anos atrás. Na realidade, quando começou a Unicampo, já começou vendendo os nossos produtos. E essa parceria ela vem se fortalecendo a cada ano que passa. A Unicampo inaugurou pouco tempo atrás aí a quinta loja aí no Mato Piba. Não vai parar por aqui, com certeza. Tem mais planos de expansão. E nós estamos muito felizes em contar com um parceiro forte que possa nos representar aqui na região. Essa região do Mato Piba, para Kuhn, é a região que tem o maior crescimento em venda nos últimos 4, 5 anos, graças ao trabalho que a Unicampo faz e que os nossos outros parceiros da região fazem também. Maurício, você é um produtor do Mato Piba, mas conhece o Brasil por representar a ProSoja Brasil. Como você vê esse universo de inovações, dessa peculiaridade que é a dinâmica da agricultura do Mato Piba? Com certeza, né, o Mato Piba é a nossa fronteira mais jovem aí a ser explorada. Acreditamos muito na região, é uma região muito, né, promissora e já é realidade, né? A Bahia é uma prova disso, mas tem ainda um mundo para ser usado, né? Tem muito a crescer ainda, uma região que tem muitas oportunidades ainda, né, para produtores, para empresas, e é isso, eu acho que essa questão da produção junto, né, com a feira aqui, representa muito, essa inovação. A feira, ela vem aqui no centro, né, o centro nervoso dos negócios e de buscar conhecimento aqui, sem dúvida, aqui na Bahia Farm Show tem essa característica e leva essas inovações para todo esse Mato Piba, né, começando lá, pegando Maranhão, Piauí, Tocantins, enfim, a Bahia própria. Então, é uma região que tem ainda muito a ser, ajudar muito na produção de alimentos, né, tem muita áreas ainda para poder ser convertida em agricultura. Temos aí, um bom espaço ainda para a gente poder produzir alimentos.
Nicolas, a Kuhn como empresa de inovações que atua em todo o mundo, que diferenciais temos no Mato Piba, que tem um perfil de inovações diferenciados de muitas realidades agrícolas do mundo e que a Kuhn está aqui presente? Cada região do Brasil tem suas particularidades. O Mato Piba tem umas terras que são um pouco diferentes do resto do Brasil. E o desafio é realmente sempre desenvolver máquinas que estejam adaptadas a cada condições que nós temos no Brasil. Nós, Kuhn, nós temos aqui no Brasil duas fábricas. E o que nos diferencia de algumas outras empresas é que o desenvolvimento dos nossos produtos é feito aqui no Brasil. Compartilhamos tecnologias com outras fábricas que nós temos no grupo, mas nós desenvolvemos aqui máquinas adaptadas para cada situação do Brasil. E o Mato Piba é uma região onde nós procuramos testar os novos modelos de máquinas por ser uma região realmente com características de expansão e características de terras e de clima um pouco diferente de outras regiões do Brasil. Maurício, nesse sentido, o Mato Piba já é um ambiente de alta mecanização. Que desafios você vê por trás e olhando para o futuro, para esse novo passo da mecanização? Já estamos num alto nível, mas que desafios temos pela frente e que espaços ainda temos para mais inovações, apesar da nossa dinâmica realidade? Realmente a agricultura ela não vive sem se modernizar, vem se modernizando nos últimos 20 anos, mostra isso, né, os últimos 20, 30 anos, o quanto a agricultura investiu em tecnologia, né, para se produzir em grandes extensões, produzir alimentos, em grandes áreas, precisamos sim de tecnologia e cada vez mais. Vem aí agora aí todo esses equipamentos aí com novas tecnologias, né, drones, enfim, toda essa mecanização, que vem evoluindo a passos largos, né. Então, dessa forma, a região aqui ela absorve uma alta tecnologia, até porque, as áreas são aptas, nós temos espaço para isso, né, então, sem dúvida, nós vamos caminhar por uma dinâmica de negócio aí de cada vez, né, a questão aí da agricultura aí da gente ver os colaboradores da gente com enxada na mão, com um facão na mão, isso acabou, né. A agricultura hoje é tablet, é computador, é muito joystick, né, tem muitas máquinas hoje que se opera que nem operar um videogame, e é umas máquinas de alta capacidade, tecnológica, então dessa forma a agricultura caminha sim uma nova dinâmica, aonde facilita muito, a produção. Eu vejo que cada vez mais ainda temos ainda, para progredir muito na questão ainda dessa automatização e também, na questão de próprios materiais, variedades, né, vem novas tecnologias aí, que vai dando cada vez mais uma produtividade melhor, para o produtor aproveitar bem as suas áreas já cultivadas. É, Maia, gostaria de complementar um pouco a fala do Maurício, se me permitir. Realmente a agricultura ela vem evoluindo, o porte das fazendas vem crescendo também, e tem um desafio muito grande na região. Você vai, eu acho, concorda comigo que é a mão de obra, a escassez de mão de obra, que faz com que tenha uma necessidade de ter máquinas cada vez maior para poder trabalhar de forma mais rápida e com menos mão de obra, mas nós estamos indo caminhando com certeza para a automação das operações nas lavouras. Esse é um tema que está muito forte dentro da Kuhn. Nós temos já máquinas trabalhando na Europa, máquinas completamente autônomas para justamente poder enfrentar esse desafio da escassez de mão de obra. E a outra coisa que vem evoluindo muito rapidamente é a questão da sustentabilidade da agricultura. Produzir mais com menos insumos. E na parte de pulverização, por exemplo, é uma realidade, com evoluções muito rápidas na pulverização seletiva para poder realmente aplicar o produto apenas onde realmente precisa aplicar, e com isso gerando um impacto positivo para o meio ambiente, mas também uma economia para o agricultor usando menos insumos. Com certeza essas tecnologias já estão e vêm muito forte, né. Nós acreditamos que isso é o caminho, e lembrando sempre que a sustentabilidade da agricultura passa por todos, né, passa pela indústria, passa pelo produtor. Eu acho que a sustentabilidade
o mundo precisa conhecer mais o que o Brasil, principalmente, faz nessa questão de sustentabilidade, porque nós temos uma agricultura hoje totalmente sustentável. E também eu tenho essa visão da questão da mão de obra muito, muito complexa, essa questão, mas a gente precisa cada vez mais capacitar, né? Porque é o que eu falei, a enxada e o facão ficou para trás. Nós precisamos capacitar as pessoas e as oportunidades do mercado de trabalho na agricultura são muito grandes, né? Todo o setor. Então, eu sempre falo que a agricultura está aberto para quem queira ingressar nela, porque tem oportunidade de todo mundo. Antigamente, nós não via um TI, né, um técnico de informática, dentro de uma fazenda. E hoje é quase indispensável você ter essa mão de obra. Então, você vê que cresceu muito essa questão da tecnologia e isso traz oportunidade aí para quem às vezes não acreditava muito na agricultura, que era muito rudimentar, as coisas mudaram muito rapidamente e cada vez mais vai ser dessa forma aí. Então, tem uma oportunidade de trabalho aí para todo mundo que queira ingressar na agricultura. Nicolas, nesse conceito de precisão e sustentabilidade, onde está entrando a inteligência artificial nos novos produtos da Kuhn? Inteligência artificial é o exemplo que eu citei antes. E a pulverização seletiva, ela, por exemplo, o que nós chamamos o verde sobre o verde, seria matar as ervas daninhas aí em cima de uma cultura que já está implantada, soja, por exemplo. Então tem que ter, dentro do equipamento do pulverizador, no caso, uma capacidade de câmeras aí para poder filmar, mas em tempo real também saber identificar o que é uma erva daninha e o que é a planta, para pulverizar apenas a erva daninha. E aí tem, obviamente, por trás disso, inteligência artificial para fazer toda essa análise de dados em tempo rápido, em tempo real, para poder ter esse ganho na aplicação da pulverização. É isso aí, Maia. A colocação que o Maurício fez, pegando o gancho e a oportunidade com o Nicolas, inovação, tecnologia, o mundo está aí para a gente tentar maximizar a mão de obra e eu tenho orgulho de fazer parte, junto com a Kuhn, e eu quero que volte as palavras ao Nicolas, que é a importância que a Kuhn pensa. Nós estamos falando de inovação, tecnologia. A Kuhn é uma única empresa fabril que tem um centro de distribuição e treinamento no Mato Piba. Então, assim, Nicolas, a gente falou tanto de tecnologia, mas acima de tudo sempre tem um operacional. Então, eu queria que você comentasse aqui para todo mundo o que a Kuhn buscou para montar. É a única fábrica hoje aqui no Brasil que a gente tem um centro de distribuição, eu bato no peito, dentro, fabril, mais próximo, preparando, qualificando mão de obra e distribuindo peça como pós-venda. Então, além da tecnologia, existe um pós, um pré, um treinamento. Então, assim, Nicolas, faça uso das suas palavras para falar um pouco mais da qualificação que a gente busca Sim, sim. com as máquinas da Kuhn em cima de tecnologia, porque a gente acabou de falar de mão de obra. E treinar esse pessoal, qualificar, é a Kuhn, a importância que ele tem com esse treinamento. Nós, obrigado, Michael. Esse ano para nós é um ano um pouco especial, hein? Nós estamos comemorando 20 anos de presença no mercado e o Brasil é um país continental, 16 vezes o tamanho da França. Então, nós precisamos ficar próximo dos clientes, de quem usa as nossas máquinas. Essa é a missão da revenda, no caso o Unicampo que nos representa, mas nós sabemos que em algum momento a revenda ela precisa do apoio da fábrica também. E dentro da nossa estratégia, nós temos claramente essa visão de montar centros de distribuição em cada grande região do Brasil. Então, nós temos hoje 4 centros de distribuição no Brasil. Nós temos de peças e também capacitação de profissionais. Nós temos na nossa matriz em São José dos Pinhais, que atende toda a região central do Paraná, do Brasil, desculpa. E nós temos também em Passo Fundo, na outra fábrica, um centro de distribuição e treinamento. Em Rondonópolis para atender o Centro-Oeste e o mais recente que nós abrimos um pouco mais de 2 anos atrás foi no Mato Piba, em Palmas, aí, para cobrir toda a região do Mato Piba, onde nós temos todas as peças de reposição estocadas ali. Então, nós contamos com estoque da própria revenda
que tem todas as peças de maior giro, e quando não tiver essas peças em estoque, ela pode puxar essas peças do nosso centro de distribuição em vez de ter que puxar isso do sul, que demoraria 3, 4, 5 dias para chegar. E a capacitação de mão de obra realmente é uma coisa extremamente importante. Falamos antes da escassez de mão de obra, e nós temos uma missão como fabricante de poder compartilhar o conhecimento que nós temos sobre as máquinas aí para poder agilizar depois a resolução de problema campo quando aparece. Michael, eu gostaria que você complementasse o mérito de ter uma marca como a Kuhn na lista de parceiros fortes da Unicampo, em justamente poder atender o cliente de forma mais eficiente, justamente pela eficiência em treinamentos, em centros de distribuições próximas, pensando em Matopiba. Olhando para a parte comercial, olhando como distribuição, olhando como revenda, é um prazer imenso, porque além do que o Nicolas comentou, a gente tem um centro de distribuição próximo a nós, que fazemos parte junto com o produtor, a vasta gama linha que a Kuhn traz hoje de produto. Isso pensando nós que estamos aí com consórcio agricultura e pecuária, um período de 6 meses de chuva, um período de 6 meses de seca, isso nos dá um conforto em trabalhar e conseguir manter um ponto de equilíbrio como empresário de faturamento das máquinas que a Kuhn nos fornece. A gente tem máquinas de plantio, a gente tem chega a determinado com carretas graneleiras para colheita, então todo o complexo da agricultura voltando para a pecuária, linha de fenação, a linha de trato animal. Então isso nos dá uma segurança de investimento, Maia, porque a gente tem produto para fornecer para o amigo produtor, para todos os modelos e tipos de cultura trabalhar, e clima também. E um ponto positivo e a segurança dos produtos, como a Kuhn é uma empresa que traz produtos importados e nacional, é esse centro de distribuição que está próximo a nós. A gente tem uma loja em Palmas, o Maurício é cliente nosso, então isso nos dá uma segurança de vender os produtos e chegar até o Maurício e garantir o quê? Eu sempre brinco que a Unicampo não veio aqui para vender máquina, a gente veio para trazer soluções. E a Kuhn nos dá segurança para firmar isso na ponta. Então, para nós, cada vez mais os laços estão afinando, a gente tem segurança, como abrimos uma loja de investimento num ano atípico no Gurupi, o Maurício esteve presente na inauguração, que a gente tem segurança dos produtos vendidos, porque ali eu tenho pós-venda. Nicolas, o que está por trás da longevidade de uma empresa como a Kuhn com quase 200 anos no mercado? Falei de 20 anos no mercado, mas realmente a nossa empresa tem 197 anos aí de tradição. Nós acompanhamos, na realidade, toda a evolução da agricultura, começando com tração animal aí na época, aí passou para máquinas acopladas a trator, indo para cada vez mais automação nas máquinas e máquinas de maior porte. E esses 197 anos aí de tradição no mercado faz com que realmente nós temos um amplo conhecimento da agricultura, não somente em alguma região específica, mas no mundo inteiro, porque nós vendemos os nossos produtos no mundo inteiro e nós procuramos, como eu falei antes aí, nas regiões onde nós atuamos aí, desenvolver soluções adaptadas para cada região. E isso é possível graças à nossa presença no país como fabricante e não apenas como distribuidor. Nós entramos no Brasil 20 anos atrás, nós fomos o primeiro fabricante, na realidade, de implementos a investir no Brasil, a acreditar no Brasil, a ver o potencial que esse país tem para alimentar a população que vem crescendo. E desde então, nós estamos realmente ampliando nosso portfólio de produtos com crescimento orgânico, com aquisições que nós fizemos também no Brasil. Hoje, a Kuhn, nós somos fabricantes de implementos, não fazemos trator, não fazemos colheitadeira. No mundo, nós somos hoje o líder mundial nessa fabricação de implementos. E nós estamos trabalhando para chegar nessa posição também no Brasil e nos próximos anos. Maia, interessante da Kuhn, não porque eu vendo, é a preocupação da climatização do produtos importado. A gente teve a visita do Nicolas, CEO que veio Da UARJ, que é a fábrica que faz máquinas de preparação de solo. Isso, ele veio, ficou comigo aqui uma semana, e eu acho interessante isso, a preocupação de climatizar a máquina ou produto para o Brasil. E a importância de estar presente a fábrica nessa climatização, o Maurício pode me ajudar, porque muitos implementos que tá na Europa, França, enfim, tem que ser
trazer para o Brasil e sentir essa pressão, que às vezes não remover tanta palhada, que a importância nossa é tentar fazer palhada, e isso a Kuhn tem como know-how de climatização, a importância de escutar o produtor na ponta. Então, a segurança é muito ímpar para trazer os produtos de fora e trazer para o produtor testar e fazer com que ele climatize para nós aqui no Brasil. Maurício, estamos discutindo muitas inovações, mas olhando para a próxima safra, além desse contexto tecnológico que já estamos bem atendidos, que desafios a ProSoja vê para a safra 25, 26? Olha, temos muitos desafios, né? Temos a safra não para, né? Nós acabamos de colher uma safra agora aí há 60 dias atrás, mas os planejamentos para a nova safra ela já vem acontecendo muito antes até da própria colheita dessa safra que passou. Os principais desafios agora como associação a gente tentar que esse plano safra aconteça, né? Um plano safra que ele vem acontecendo ano a ano. Isso precisa ser mudado também no Brasil, mas nesse momento o que a gente tem que trabalhar é para ele acontecer de uma forma que consiga atender bem, pedir até demais, para falar a verdade, né? Mas que poder atender o produtor razoavelmente, vamos dizer assim, para poder conduzir, e as coisas continuarem acontecendo, né. Nós temos que lembrar que, toda vez que diminui o dinheiro, circulando na agricultura, de uma forma ou outra acaba impactando lá na prateleira do supermercado, né. Você acaba tendo uma safra um pouquinho menor, safra menor, oferta menor de produto, nós temos, essa sazonalidade de preços e às vezes acaba aumentando demais alguns itens no supermercado que vêm da agricultura, né, que no tudo que está no supermercado praticamente vem da agricultura. Então, eu acho que o principal desafio nosso é que esse plano consiga atender aí minimamente os produtores, consegue dar um direcionamento aí, principalmente nesse mercado de juros, né? Que hoje está um juro realmente para fazer investimento, é um juro um pouco pesado para a agricultura, então o Plano Safra que tem que vir corrigindo isso aí e dar condição para todo mundo trabalhar e produzir alimento. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa e está trabalhando nesse momento aí, principalmente, com relação aí a crédito para o produtor continuar trabalhando. Há 13 anos, a Unicampo Máquinas tem sido mais que uma empresa. Tem sido parceira do produtor rural, entregando tecnologia, inovação e confiança no campo. Fundada com o objetivo de transformar o mercado agrícola, a Unicampo Máquinas cresceu ao lado de quem produz. Somos uma empresa com tradição e, ao longo dos anos, mantivemos nosso compromisso com o campo, sempre acompanhando a evolução das necessidades dos nossos clientes. Para a Unicampo Máquinas, cada colaborador é uma parte fundamental do nosso sucesso. Mais do que uma equipe, formamos uma família que trabalha com propósito. Aqui, cada conquista é comemorada, cada desafio é superado juntos e o sentimento de pertencimento se reflete no nosso compromisso diário. Guiados pela missão de impulsionar a agricultura com qualidade e comprometimento, a Unicampo Máquinas acredita que inovação e responsabilidade social caminham lado a lado. Com um compromisso inabalável com o progresso e uma equipe dedicada, a Unicampo segue crescendo e se reinventando para ser líder em soluções agrícolas. Quanto ao plano safra para a próxima safra, o que é que tem de destaques que está vindo para a mesa aí para atender ao sojicultor brasileiro principalmente? Olha, o que a gente trabalha no Plano Safra, principalmente hoje três pilares, né? É a questão de armazenamento, seguro agrícola, né? Porque se nós tivermos um seguro agrícola bem conduzido, como existe na Europa, como existe nos Estados Unidos, nós não teria tanto problema de renegociação de dívida. A gente tem essa visão, então o seguro agrícola é uma coisa que o Brasil precisa olhar, precisa trazer para a realidade e implantar para nós acabar que está tendo que buscar uma securitização, um prolongamento de conta, uma coisa assim. Se você tiver um seguro agrícola realmente funcionando, sempre que tiver um problema de clima ou de preço, o seguro enquadra ali, o produtor não carrega a dívida. Isso é importante porque você acaba
que deixando o mercado sempre trabalhando. Às vezes um pouquinho mais firme, um pouco mais, mas sem o produtor trabalhar carregando dívida, né? Esse é o grande preocupação. E tirando o produtor, né? Nós precisamos de cada vez mais ter mais produtor no campo, não direcionando e ficando às vezes, com menos produtores aí. Então, isso é um desafio que nós temos nesse momento, é conduzir que esse plano consiga trazer a questão do seguro, a questão da armazenagem é outra coisa muito importante para o setor, né? Para conseguir ter o equilíbrio de preços de mercadoria, principalmente onde se produz carne, se produz, né, as carnes, o queijo, o frango, ovos, enfim. Nós precisamos também que a armazenagem seja um produto que ele tira um pouco de fila, deixa um equilíbrio no mercado. Então, esses pontos é importante, né? Sem contar com o custeio da lavoura que tem que ser mantido. Então, a gente trabalha nesses pontos aí. Vamos ver o que o governo realmente vai fazer agora até o final do mês, eles têm que anunciar esse plano safra, mas estamos trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Vamos ver o desfecho aí no final de junho. Nicolas, numa visão europeia do agro brasileiro, como você avalia isso sob o olhar de uma empresa europeia atuando no agro brasileiro? Essa é uma pergunta um pouco polêmica, hein? Mas vou tentar responder da melhor forma possível, hein? Primeiramente, eu gostaria de falar que o europeu não conhece a realidade do Brasil. Tem muitas coisas que a mídia fala na Europa sobre a agricultura brasileira sem eles realmente conhecer o que é essa realidade. E tem também, ao meu ver, um pouco de hipocrisia também. A população vem aumentando, nós passamos o ano retrasado, marcou de 8 bilhões de pessoas, nós estamos caminhando para 10 bilhões de pessoas em 2050. Quem é bom de cálculo, isso representa 180 mil pessoas a mais para alimentar por dia no planeta. 180 mil pessoas a mais que nós temos que alimentar. E são poucas regiões no mundo onde nós temos o potencial para aumentar a produção agrícola. A Europa não tem mais esse potencial. A área de agricultura está diminuindo na Europa. Estados Unidos é a mesma coisa. E o Brasil vem aumentando a sua produção de forma cada vez mais sustentável. Nos 20 anos que nós participamos desse mercado, a produção de grãos triplicou em 20 anos. A produtividade aumentou 70% nesses mesmos 20 anos. E isso não vai parar aqui. O Brasil tem realmente esse potencial de aumentar, tem muitas áreas de pastagens degradadas e que podem ser transformadas em agricultura e pode também, junto com isso, ter uma intensificação da pecuária, usando máquinas que a Kuhn pode oferecer na parte de fenação, na parte de misturação, misturador de ração. E o Brasil, dessa forma, consegue aproveitar melhor o potencial que tem, as terras que tem, e continuar aumentando a produção sem derrubar nenhuma árvore. Existe desmatamento? Sim, existe, infelizmente. Mas não é pelo aumento da produção agrícola. A agricultura não precisa de desmatamento para crescer no Brasil. E esse, para mim, é o maior erro do europeu, não conhecer essa realidade do Brasil. Maurício, o Brasil hoje é uma força para alimentar o mundo. O que o agro brasileiro precisa fazer para esclarecer melhor ao mundo, sobretudo à União Europeia, sobre a nossa realidade? Esse é um desafio, né, de comunicação, principalmente com a Europa, né, enfim, com o mundo inteiro, mas a gente precisa trabalhar, estamos trabalhando. O ano passado nós tivemos uma missão na Europa, né, e deixo até umas palavras aqui para o amigo da Kuhn, que é o seguinte: nós precisamos, como ele mesmo fala, a Europa não conhece o Brasil, nós precisamos trazer mais pessoas da Europa para o Brasil, conhecer esse agro, andar em regiões aqui que se produz e eles conhecer a nossa realidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Se nós começar a trazer esse pessoal para cá, para eles verem que nós temos aí cerca de 7% do nosso território em produção agrícola,
que nós temos a Amazônia, que é tão falado na Europa, nós temos a agricultura na Amazônia, cerca de 1% do território da Amazônia, então é muito pouco, mas nós também temos que lembrar que nós temos pessoas nesses lugares, e as pessoas precisam sobreviver, né. Então, é dessa forma que nós precisamos que a Europa conheça o Brasil, isso não tem dúvida. Nós tivemos na Europa numa missão, fizemos vários convites, deixamos vários convites, temos de porta aberta se a CUN, né, tiver interesse de trazer uma comitiva da Europa para o Brasil, para eles conhecer, né, a parte política, a parte principalmente da imprensa europeia, para eles virem conhecer aqui, a gente tem como mostrar o Brasil, levar eles em vários lugares, em vários pontos do Brasil, aonde ele conheceria a agricultura brasileira e voltaria lá com a mentalidade, aí sim ele pode fazer, valores, juízo de valores, né, porque aí ele vai conhecer. Aí cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas eu tenho certeza que quem conhece o Brasil, quem conhece a produção brasileira, ela não deixa mais ficar falando mal e vai entender que o Brasil é um país que a aptidão do Brasil é produzir alimentos. Nós não temos dúvida disso. O Brasil tem uma grande área, para ser explorada já que já existe, áreas abertas, né, precisa só implementar a tecnologia e dessa forma nós podemos crescer muito na produção de alimentos. Porque há uma hipocrisia muito grande quando se fala na ONU de fome no mundo e o mesmo a ONU fala que não podemos produzir alimento. Então, isso precisa ser desmistificado, porque o mercado é o livre comércio que vai fazer o mercado, dos alimentos no mundo. Nós tivemos oferta de alimentos com abundância, nós vamos ter um preço justo e mais pessoas estarão, podendo adquirir alimentos. Se nós cada vez mais diminuir a produção, ficar se encolhendo na produção, cada vez mais difícil o acesso desses alimentos lá no supermercado e as pessoas pagarão muito caro por esses alimentos e acaba poucas pessoas, né, muito menos pessoas, podendo aproveitar isso e a fome aumenta. Então, nós precisamos mostrar para o mundo, né, e principalmente para a Europa, que o Brasil é um país altamente sustentável, que respeita o meio ambiente, que tem todo, uma questão, alimentar e com o meio ambiente pode se trabalhar e pode ser aí a grande supermercado do mundo é a nossa agricultura brasileira, não tenho dúvida disso. Eu gostaria de completar aí com uma outra coisa aí. Nós estamos falando de alimentação, mas não é só alimentação. E produzir energia também. Nós estamos com a missão de reduzir Isso é as importante. emissões de CO2 aí, e o Brasil vem mostrando que realmente a agricultura está se tornando uma fonte de energia. Começou com o biodiesel, né, produzido a partir de soja, mas a grande revolução que está acontecendo agora no Brasil é o etanol de milho. Tinha o etanol de cana já faz muito tempo, mas o Brasil está conseguindo agregar mais valor na produção do milho, produzindo o etanol a partir do milho, e aí com o subprodutor disso, o DDG, que é o resíduo que fica dessa destilação do milho, aí é uma fonte de energia para a alimentação animal. Então nós temos um modelo aqui de economia circular, aí, de como produzir energia com o milho, como produzir carne com o subprodutor que vem dessa produção de etanol. Aí. Eu não tenho dúvida que em muito breve nós vamos ter máquinas agrícolas aí funcionando também com etanol, para fechar o círculo e ter realmente uma economia visando melhorar o impacto no meio ambiente e uma economia circular aí através dessas soluções. Só para concluir aqui, essa questão da energia é importantíssima nós colocar, porque há uma distorção muito grande quando se fala em produção de energia usando produtos agrícolas, que eles acham que concorre com o alimento, e é muito pelo contrário, né? Eu tenho falado já, tanto o biodiesel quanto o etanol, na verdade, quanto maior a oferta desses dois produtos no mercado, nós teremos maior oferta do outra ponta, do subproduto, tanto para fazer proteína, né, com a proteína propriamente do soja ou DDG do milho, e isso aumentará e você diminuirá o custo dessa proteína
alimentar. Então, ele é um complemento e também é uma questão que baixa o custo do alimento. Então, essa é a fonte. Não são concorrentes de forma alguma, são produtos que se complementam e que faz a questão da economia circular realmente para poder dar esse equilíbrio de preço e até ficar. Então, é importantíssimo que se fala disso, e aí sim o Brasil cada vez na área ambiental terá um combustível mais limpo, que aí se nós falar para a Europa ainda continua queimando carvão, né, não é uma coisa, que eles possam vir comprar de nós aqui, né, etanol, biodiesel, para poder levar para lá e fazer uma energia limpa. Então, nós temos condições de fazer a questão dos alimentos e ainda fornecer um combustível limpo para melhorar a questão do CO2. Então, essa é a economia que o Brasil o potencial. O Brasil é um potencial imenso na agricultura e nessa área de energia. Nós não temos dúvida que isso, nos próximos anos, o mundo não tem como escapar. Eles vão ter que enxergar o Brasil dessa forma. Nicolas, nesse contexto de produzirmos mais alimentos e energia, um modelo está consagrado, pelo menos no Mato Piba, que é mais grãos sendo produzido, mais palhada e abrindo espaço para a pecuária. Como é que a Kuhn está se posicionando nesse universo que entra a produção de grãos e carne no mesmo ambiente? Mas aí é uma coisa também, o Maicon falou um pouco disso, mas é uma coisa que nos diferencia de muitos dos nossos concorrentes aí. Nós temos uma gama de produtos para a produção de grãos, mas também uma gama completa para a parte de pecuária. Então, uma revenda que nem a Unicampo, com uma única marca, consegue atender esses dois mercados, que no passado talvez eram mercados um pouco separados, hoje não mais. Hein? Hoje, com a integração lavoura-pecuária, o produtor ele é produtor de grão, mas também produtor de proteína, de carne, por exemplo. E a Kuhn tem esse portfólio completo de produtos para oferecer aí para esses clientes aí. Tem uma outra produção também que vem se profissionalizando muito no Brasil, não é a realidade dessa região, mas é a produção de leite. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar várias fazendas produtoras de leite, e o Brasil hoje não é autossuficiente em leite, importa produtos lácteos ou leite. Isso não pode acontecer. Com o potencial que o Brasil tem, deveria ser um país exportador de leite. E está tendo uma transformação nessa cadeia. O Maicon conhece o assunto porque os pais dele são Sim. produtores de leite ali. E o pequeno produtor, ele está saindo da atividade Sim. porque é um trabalho quase que escravo. 365 dias por ano, e de manhã, e durante o dia, e de noite tem que fazer a ordenha. E não tem, as novas gerações não querem mais trabalhar dessa forma. E essa produção ela vem se profissionalizando também aí, com investimentos para aumentar a escala e se tornar mais produtivo. Maicon, nesse novo ambiente de integração lavoura-pecuária, você que acompanha bem o Mato Piba, como você está vendo essa assimilação do produtor em deixar de ser apenas um produtor de grãos, mas também de proteína animal? Maia, eu vim do agro, obrigado, Nicolas, pela colocação da pecuária. Eu vim de ordenha, eu vim de família de pequenos produtores, e agora que o Nicolas vem até me emociona, porque eu vim de uma família humilde, e a entrada da Kuhn, para nós, dá uma ênfase de bater no peito, porque o Maurício pode me ajudar muito, principalmente no Tocantins, a gente busca muito safrinha. Safrinha, safra, safrinha. E acaba que o produtor não faz nenhum nem o outro, às vezes, bem feito. E hoje a gente busca na pecuária, com a conjunto, 2 safras cheias. Em que sentido, Marco? Na linha de fenação. É um produto que veio para ficar. A loja que eu montei no Gurupi é em cima da pecuária, que nos dá uma segurança de uma segunda safra e não só uma safrinha. Por quê? Porque em cima do feno, após a colheita, o pessoal entra com braquiária, outros meio para fazer, e o pessoal acaba tirando essa braquiária, fenando e produzindo proteína para o gado, no gado. Então acaba-se que fechando a cadeia do ciclo em 2 safras cheias. E isso é interessante que a Bahia também está captando. Antes a gente pensava em uma safra só, hoje eu considero que já está se entrando 2 safras na produção de proteína.
E assim, Nicolas, para entender um pouco, aqui também já está se produzindo leite, principalmente na região de Jaborandi, existem grandes cadeias alimentícias de leite, e isso para nós, como revenda, como concessionária, essa segurança que a fábrica traz, nos fecha a cadeia do ciclo do ano. Então a gente consegue entrar na pulverização do plantio, a colheita nas carretas graneleiras, em consequência na safra, produzindo feno, enfardando e trazendo o trato animal com vagão. Então, para o produtor rural, dá uma segurança de uma empresa que está, exemplo nós, com a CUM, e fecha o ciclo, com certeza, em 2 safras no ano. A afinação ainda é uma prática pouco desenvolvida no Brasil. E ela vem se desenvolvendo aos poucos aí. Mas o que é afinação? É guardar, produzir feno quando as condições meteorológicas permitem produzir e guardar para períodos aí de seca quando no pasto não cresce mais ali. E na Europa faz muitos e muitos anos que existe em função do inverno rigoroso que nós temos aí, que tem um período de vários meses onde não pode produzir no pasto, mas aqui é a mesma coisa aí. Não pelo mesmo motivo, não é pelo inverno, mas é pela seca. Então tem um mercado enorme para explorar e isso cabe a nós, Kuhn como fabricante, Unicampo como revenda, nós temos que fazer um trabalho de evangelização aí dos produtores. Mostrar para eles o ganho que eles podem ter com um manejo diferente da pecuária, usando mais máquinas de afinação e mais máquinas depois de trato animal misturado de ração. E aí tem realmente um mercado enorme para nós criar e explorar. Maurício, esse universo da palhada na agricultura já é realidade, abrindo muito espaço para a pecuária. Como é que você vê os desafios para que então a agricultura do Mato Piba avance ainda mais em todas as lavouras termos esse conceito, que pode ser o conceito do plantio direto ou da própria pecuária envolvida na atividade agrícola? A pecuária na agricultura ela vem se complementando e eu vejo que aqui no Mato Piba como um todo ela encaixa como uma luva, vamos dizer assim, né? Isso aí, o grande problema nosso realmente é passar o período de seca, né? No período de chuva aí a gente consegue ter muito material, mas na seca que é o problema. E aí com, né, essas tecnologias que tem aí, a própria Kuhn tem, você consegue manter seu rebanho nesse período. E para fazer com a agricultura, né, aqui precisa de muita palhada mesmo, realmente, para conseguir fazer esse solo produzir, principalmente soja aí com grande quantidade aí por hectare, precisa da palhada. E essa palhada aí também, você pode retirar a parte aérea dela para fazer isso aí, encaixa realmente é uma junção que vai dar certo, já deu certo. E só, nós temos os números que toda vez, né, nós temos aumentando as nossas áreas de lavoura, principalmente em cima de áreas de pastagem, e o rebanho também vem crescendo. Então você vê que isso já é uma realidade, né, porque quando o rebanho vem crescendo, hoje as aberturas de novas áreas são muito poucas, né, são poucas mesmo, mas aí você consegue ter uma produção aí de material seco aí que consegue manter o gado na época da seca e na época da chuva aí em pequenas áreas você consegue manter um belo rebanho. Então, o Tocantins mesmo é um exemplo disso, está aumentando as lavouras e está aumentando o rebanho de pecuária, por essas tecnologias novas aí sendo implementado no contexto da agricultura. Numa visão mais futurista, para irmos para o fechamento do nosso Unicast, Nicolas, como é que você vê o futuro do agro brasileiro nessa dinâmica que a gente vive no presente? Bom, comentei antes, 20 anos triplicou a produção de grãos, aí, aumentou a produtividade de 70%, não vai parar ali, vai continuar, aí, com certeza a produção vai continuar a crescer de forma exponencial aqui no Brasil. E um lado interessante, o Maurício falou um pouco do plano safra, tem que ter um acompanhamento político para ajudar a agricultura a se desenvolver, mas eu quero falar uma coisa aqui, que a agricultura brasileira é uma das agriculturas, se não for a agricultura menos subsidiada do mundo. Ou seja, ela, por si, ela é rentável. E isso, em muitos países, a Europa, por exemplo, tem subsídios muito, muito maiores para manter
uma produção que seja rentável para o agricultor. E aqui, com o aumento de escala que está tendo, com o aumento na parte de tecnologia e a agricultura é uma atividade extremamente rentável. Obviamente tem ciclos aí, tem momentos que o preço de grãos aí não está como deveria estar e pode ter um prejuízo para o agricultor, mas olhando um período mais longo, tem realmente uma tendência de ser uma agricultura cada vez mais forte e com essas ajudas de Plano Safra é uma realmente agricultura que vai continuar se desenvolvendo rapidamente para atender a necessidade do planeta. E não existe missão mais nobre, gente, do que colocar comida no prato da população. E aí o Brasil vem fazendo isso muito bem. Maurício, a sua visão do agro do futuro, olhando principalmente para a nossa principal atividade agrícola, que é a sojicultura. Na verdade, é um desafio enorme, né? Realmente o Brasil tem hoje, nós estamos produzindo aí 165, 168 milhões de toneladas de soja ano já. Acredito que nós vamos crescer ainda, nós temos potencial para crescer só em cima das áreas que já existem. E como o Nicolas falou, o Brasil realmente ele é altamente sustentável na sua agricultura, porque nós não temos subsídio, né? O Plano Safra, na verdade, esses dias nós estávamos discutindo o Plano Safra e nós chegamos numa conta que o dinheiro que o governo federal investe na agricultura, e isso é números, Nicolas, é 1,5% do que circula no agro brasileiro na parte de custeio de safra. Então, o que o Brasil investe na agricultura com o Plano Safra é 1,5%. Mas ele é importante, esse 1,5%, para ele direcionar muitas coisas, principalmente a questão de juros. Mas aí prova que no Brasil não existe subsídio para a agricultura, né? E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, o que a Europa às vezes ataca nós realmente é nessa condição aí, porque o Brasil tem condição de produzir sem subsídio, e aí fica essa distorção. Mas eu acho que a gente tem como corrigir isso, tem que ver isso aí, até porque é uma realidade, não tem como voltar para trás. E na sojicultura, nos próximos anos, esse é o nosso desafio. Eu vejo que temos um mercado muito grande para ainda nós aproveitar, que é essa junção da produção de alimento com os biocombustíveis. Eu acho que esse é o caminho da sojicultura, principalmente porque nós vamos continuar aumentando a produção e aí nós temos que aumentar o consumo também para poder ter um equilíbrio de sustentabilidade econômica, né, propriamente econômica na atividade. Então nós vamos, olhando isso aí, eu acho que a gente vai conseguir que a agricultura continua aí por muito tempo dando bons frutos para o país e alimentando essa população mundial, que hoje já é cerca de 25% da população mundial, ela sai a alimentação do Brasil, né? Como tem o nosso amigo Alceu Moreira, deputado federal, que a gente tem bastante contato, ele fala: se algum país no mundo quer ter segurança alimentar por os próximos 30 anos, ele tem um destino, ele tem que vir sentar na mesa aqui no Brasil e discutir com o produtor, com o governo brasileiro, se ele consegue atender, porque o Brasil tem essa capacidade. Então, dessa forma, eu vejo aí que o futuro aí ainda temos um longo espaço aí para ter bons frutos aí na agricultura brasileira. Maico, a sua visão de futuro, olhando para essa dinâmica atuação da Unicampo e nesse dinâmico espaço que é o Mato Piba com agricultura e pecuária que estamos discutindo. Como é que você está vendo o futuro para deixar a Unicampo ainda mais presente na vida dos agropecuaristas aqui da região? Como o próprio Nicolas comentou, Maurício, a Unicampo cada vez mais vem buscando os parceiros fortes com esse pensamento que a CUN tem. Juntos, eu sempre uso uma palavra, que juntos somos mais fortes, mas é isso, a visão que a gente tem é permanecer produzindo alimento, permanecer trazendo tecnologia, e o mais importante que eu vejo é a geração de renda e ter famílias sendo sustentadas, gerando riqueza, renda em cima da agricultura. Hoje a Unicampo está com 90 colaboradores, ou seja, 90 famílias que fazem parte, e cada vez mais que a gente tem esse elo de crescimento da agricultura, a família aumenta. Isso dá segurança dessa sustentação de famílias, geração de renda, pessoas que já têm filhos formados com nós, devido à agricultura crescendo. Devido o Maurício
com o apoio de associações, buscando aumento de área, como o Nicolas falou, nós não precisamos tanto aumentar a área, e sim melhorar os custos e aumentar a produção. E a Unicamp está preparada para isso, cada vez mais inovando, trazendo pessoas treinadas, para buscar esse mundo que a tecnologia está aí na nossa porta. Quem era nós há 10 anos, na geração de produção, para hoje produzir, maximizar essa produção, fazer mais com menos. Essa é a ideia da Unicamp e está junto com os parceiros agrícolas. Sem eles, o Brasil não é nada. Nós somos agrícolas graças aos nossos parceiros. E eu quero sim deixar aqui, Maia, os agradecimentos, em especial ao Maurício como produtor rural, em especial as pessoas que confiam na marca, confiam na Unicamp e nos dá a credibilidade do investimento que a gente faz. É anos que vem político, é juros que estende, é dinheiros que às vezes a gente não capta, não consegue, mas a agricultura está aqui e nós estamos junto com eles, sendo uma mão amiga. Com certeza, essas parcerias não vai parar, porque a agricultura vai ter que alimentar o mundo está crescendo, como o Nicolas comentou, e nós estamos aqui junto com o sojicultor, pecuarista, que até pouco tempo a Unicamp não trabalhava com pecuária, isso hoje nos dá uma sustentabilidade muito grande, a pecuária com a agricultura. Então nós temos que crescer, Maia, produzir alimento, gerar riqueza e para nossos filhos nos orgulhar que nós fizemos histórias aqui no Brasil. Michael, estamos no Unicast, Bahia Farm Show 2025, parceria com a Pecuária 5.0. Sua palavra de emoção para expressar esse momento de fechamento aqui desse podcast aqui na Bahia Farm Show. Maurício, produtores rurais, Nicolas, isso aqui é um elo de cadeia. Associações, produtores que acreditam em nós, fábrica que estão na ponta produzindo para a gente trazer tecnologia à nossa ponta. Mas só estamos aqui por uma coisa, que juntos, Maia, nós somos mais fortes.